A paz de Deus, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Graças a Deus aqui estamos mais uma vez com um tema bastante polêmico. É sobre as vestimentas. Como uma mulher ou um homem de Deus deve se vestir na presença de Deus. Sabemos que o nosso primeiro ponto de doutrina é cremos nas Escrituras Sagradas como infalível palavra de Deus. Nela não podemos tirar nem acrescentar. Então nossa guia de fé e conduta é nas Escrituras Sagradas. Então vamos ver na Bíblia alguns pontos da Bíblia que nos pode afirmar qual é o vestido, ou a calça, ou a saia, qual é a vestimenta que agrada aos olhos de Deus. Se vemos desde Gênesis, começando de Gênesis, vamos ver que o homem, depois que ele pecou, ele sentiu algo interessante que se chama vergonha. E ele fez uma roupa de folha, um avental de folha. E Deus, vendo aquilo, fez uma roupa de pele para ele, tampando o seu corpo. Aí tem algo bastante interessante, irmãos, que podemos ver que Deus já fez o homem com esse instinto de sentir essa vergonha. A vergonha de quê? De sentir desnudo, de sentir nu. E Deus automaticamente cobriu o seu próprio corpo. Aí já podemos falar muito sobre o assunto e que estamos tratando. Então, em Gênesis 3, no 21, que dizia: o Senhor Deus fez uma túnica de pele a Adão e a sua mulher e o vestiu. A melhor cita na Bíblia, onde fala com toda clareza qual é a vestimenta que uma mulher e um homem devem vestir. É na epístola, na primeira carta de Paulo, primeira carta a Timoteu, capítulo 2, no versículo, vamos ler só o 9. Que o Espírito Santo dava ao seu servo em escrever assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviam em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas, vestidos preciosos. Vemos aqui 3 palavrinhas bastante fortes, que daqui nos dá para tirar quase tudo o que nós queremos. Honesto, honestidade, sinceridade. Então uma veste honesta. Então vemos que uma vestimenta desonesta. Qual é uma vestimenta honesta e qual é uma vestimenta desonesta? Então vamos dizer que só tem 2 caminhos: honesta e desonesta. Qual que seria a honesta? E qual seria uma desonesta? Então é bem fácil distinguir qual seria uma vestimenta para um homem e uma mulher de Deus. Quando se tratamos em pudor, o pudor é um sentimento de vergonha. Vemos aqui que o Espírito Santo já usou o apóstolo Paulo, pudor, já na verdade voltando a Gênesis, quando ele teve vergonha de sentir nu na presença de Deus. Então pudor é sentir vergonha da sua desnudez, que é tudo relacionado a sexual. Porque o homem e a mulher nunca deixa de ser um instrumento, ou quer dizer assim, um instrumento sexual, aonde o outro olha e pode sentir desejo. Por isso mesmo nos casamos e por isso mesmo temos nossas esposas e nossos esposos. Então, qual é a vestimenta com pudor? Pudor seria tampar essa desnudez, tampar este símbolo de sexualidade. Então, a vestimenta que não tem o pudor é aquela vestimenta que mostra esta vergonha, que mostra esses
esse desenho perfeito de Deus para que o outro pode sentir esse desejo sexual. Outra palavra seria a modéstia. A palavra modéstia significa simplicidade, modéstia, simples, pobre, humilde. E qual seria uma vestimenta humilde? Está muito claro, não é verdade? Uma vestimenta onde uma mulher ou homem não deixa ele com a falta de vergonha, na verdade, ou falta de decência. Estas três palavras também da palavra decência. Porque bem sabemos quando uma pessoa é indecente. Como dizer, você é um indecente porque faltou nele uma ética moral. Não é verdade? Então ele se tornou indecente. Então vemos aqui que influencia muito e muito e muito na nossa vida espiritual, nossa forma de vestir diante da sociedade. Porque isto nos informa o que somos na verdade. Nem todas as vezes, claro, eu entendo. Mas como diz as Escrituras que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se somos o templo e a morada do Espírito Santo, como está escrito, na verdade, 1 Coríntios 6, 19, que somos santuários de Deus. Minha irmã e meu irmão, se você é um santuário de Deus, então vamos voltar ao Velho Testamento. Santuário tinha de manter ele organizado. Todos os dias tinha de limpar. Todo dia tinha de colocar azeite puro nos candelabros, não é verdade? Nas 7 tochas de fogo e manter elas acendidas. Tinha que manter organizado, limpo. E quem ia entrar neste santuário não podia estar de forma nenhuma impuro, não é verdade? O sacerdote tinha de se lavar e também oferecer primeiro um sacrifício pelos seus próprios pecados para depois entrar para oferecer um sacrifício ao pecado do povo. Então vemos que nesse santuário tinha que entrar com pureza. Por quê? Porque ali habitava a presença de Deus. No santuário estava a Arca do Concerto, os 2 querubins, e ali estava a presença do Deus Todo-Poderoso. E agora esse santuário somos nós. E essa presença é o Espírito Santo de Deus. Vemos que a coisa é muito séria. É muito séria. É mais séria do que nós imaginamos. Então, nós somos esse santuário que tem que estar preparado, adornado, limpo. Não só por fora, mas também por dentro. Mente, corpo e coração. Porque muitos têm essa falácia de dizer Deus não quer muitos pastores, estes que quer comer da gordura e da lã das ovelhas, ensinando doutrinas errôneas. E disse que Deus só quer o coração. Esses dias eu fui fazer uma visita em uma igreja, porque Deus me deu esse dom de evangelizar. E irmãos, vi tanta coisa que era uma vergonha. Como a mulher deve se apresentar, que ela estava se apresentando na presença de Deus. Com uma calça dessa de lycra, aonde estava mostrando todo o seu corpo. E estava lá diante, cantando e ministrando a palavra do Deus Santo Todo-Poderoso. E os irmãozinhos de olhos fitados naquela beleza, naquela santa de Deus. Irmãos, amados, temos que ser coerentes. Isso é uma vergonha. Isso é uma profanação, não só do templo onde está adorando a Deus, mas do templo que na verdade é o templo que é o nosso corpo. É a imoralidade. Isso se chama imoralidade. É a lascívia,
os desejos sexual, a falta de caráter de apresentar diante de Deus um corpo praticamente desnudo, onde está provocando toda espécie de desejo sexual aos demais. Porque está escrito, olha como está escrito na 1 de Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa questão que Deus só quer o coração é mentira do inimigo, mentira destes sem vergonhas. Deus quer corpo, alma e espírito, porque este corpo conduz o espírito. Ele é o veículo que conduz a nossa alma. Então, se o nosso corpo peca, automaticamente peca a nossa alma. Não é verdade? Porque o corpo tem que ser santificado. Por isso que está escrito, agora na graça está escrito que ofertas e sacrifício não quero, o Senhor Jesus, o Espírito Santo diz, mas corpo me preparaste. Então este corpo, aonde mora e habita a plenitude do Espírito Santo de Deus, que foi enriquecido pela graça do Filho de Deus, agora é o santuário. Então ele é a casa, o santuário onde devemos cuidar. Agora vem me dizer que Deus só quer o coração. Essa é uma profanação do santuário que é o seu corpo na presença de Deus. Está tão fácil de entender. Cabe você abrir o seu coração agora, ouvindo estas palavras, e entender que tu és a morada de Deus. O Deus Santo, Santo, Santo. Aonde o pecado não pode habitar. Não tem vínculo com o pecado. Então este corpo é de Deus. E Ele tem que cuidar. Então qual seria a vestimenta adequada? Irmãos, quero ler uma parte que está escrita em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve assim, pelo Espírito Santo de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vemos aqui que não é só o coração, todo o nosso corpo apresentar diante de Deus. Há um culto santo e agradável. E esse culto racional, de saber para quem estamos oferecendo e o que somos e o que estamos fazendo. Então, meus amados, nós devemos cuidar desta morada de nosso soberano Deus, que habita o seu Espírito dentro dele, com pudor, com modéstia, com decência, com simplicidade, com verdade, de dentro e fora. No versículo 2: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por esta
palavra, por esta mensagem que Deus coloca no meu coração para te dizer é que renova a tua mente. Essa mudança não é só por fora que tem que ser. Não adianta você vestir uma saia larga, um vestido largo, ou uma calça bem composta, se a tua mente não foi transformada. Essa transformação tem que ser de dentro para fora. Como o Senhor Jesus disse, que é como a graça, é como a levadura, como o fermento. No sentido que ele cresce de dentro para fora. Você não entendeu essa parte ainda porque a graça ainda não cresceu dentro de você. Então seja renovado agora pelo Espírito Santo de Deus. Abra sua mente e seu coração para entender essa renovação que o Senhor quer fazer na tua vida. Porque experimentando essa boa vontade de Deus, você vai praticar obras perfeitas. Você vai mostrar ao mundo que você não é como o mundo. Você não anda como o mundo, com vestes indecorosas. Na verdade, com pantalões, com essas calças apertadas, mostrando todo o desenho do seu corpo, esse desenho precioso que Deus fez, que somos nós, símbolos da sexualidade. Pero isto é só para o teu esposo, só para nossas esposas, não para todos. Essa intimidade, essa vergonha que nós temos de ter do nosso caráter diante da sociedade, diante dos homens mundanos. E para quem te olhar e dizer, esta mulher é diferente, mira, olha como ela tampa o seu corpo. Se você sai com a calça apertada, com a saia justa, curta, que diferença você tem do mundo? Aonde os homens olham e causam desejos ao seu próprio corpo? Aonde está o pudor? Aonde está a decência? Vamos a ler mais uma parte. Como está escrito também em 2 Coríntios 5,17, que quando nós recebemos a Cristo, todas as coisas velhas são passadas e nós fez novas criaturas. Tem que ser algo novo, sabendo que a sua mente e o seu coração e todo o seu corpo não é mais teu, não é mais nosso. Nós foi comprado, como está em Tito 2 e Coríntios também. Nós foi comprado pelo sangue de Cristo e não somos dono dele mais. Quem domina ele é Deus, é o Espírito de Deus. Então deixa que Deus manifesta na tua vida e cuida dele, como é a vontade de Deus, como está escrito na palavra. Essas não são minhas palavras, essa não é minha versão. É o que nós estamos vendo dentro das Escrituras, que é a palavra do Deus vivo. Andar com decência, com pudor e modéstia, não provocando lascívia e não provocando desejos sexual aos demais, mas simples e humilde na presença do Todo-Poderoso. E qual é a vestimenta adequada? A saia, a calça, o short, o vestido? Dentro das Escrituras não vemos nenhum versículo na Bíblia onde nos disse qual é as vestimentas. Alguns podem pegar Deuteronômio 22, 5. Que a mulher não deve usar vestidos, trajes de homem, nem homem trajes de mulher. Vemos, amados, que desde o princípio do povo hebreu, todos os homens usavam vestidos e túnicas e as mulheres também. A única diferença era algumas diferenças entre as costuras. Eu coloco aqui, esse era um homem hebreu e este era uma mulher, vestido com as vestimentas daquela época, é muito parecido. Tinha algumas diferenças nas costuras, as mulheres faziam alguns desenhos e algumas costuras diferentes. A única coisa que diferenciava entre a veste do homem e a veste da mulher. Porque se nós colocar isto como se fosse vestido
e saias da mulher e calças para o homem, esse versículo não pode encaixar. Por quê? Porque tem calças que é para homem e calças que é para mulher, e nessa diferença tem a diferença nas costuras. Então, tem a calça para a mulher e a calça para homem. Mas, na doutrina que eu sirvo a Deus, que é na congregação cristã em Espanha, porque eu estou em Espanha, congregação cristã no Brasil, a doutrina que as mulheres usam só saia e vestidos. E os homens, calças até embaixo. Não é verdade? Mas, aí que mora o porém. Na Bíblia não está específico qual é a vestimenta para o homem e para a mulher. O que está especificando dentro da Bíblia é que as vestimentas têm que estar com pudor, modéstia, decência e simplicidade. Mas como nós temos nossa doutrina e a Assembleia de Deus, também algumas outras, que é só as saias e vestido, pero não indecoroso. Não indecoroso, não vestidos apertados como tem hoje, as irmãs estão usando, principalmente as jovens. Vestidos apertados e curtos. E poucos falam sobre isso. Devemos falar, irmão de ministério, ministro da palavra de Deus, temos que cuidar do povo de Deus, falando a verdade. A verdade. Não adianta querer ocultar as coisas. Devemos expor ao povo a verdade e o que fala as Escrituras Sagradas. Fala que é só vestido, pero vestidos e saias decorosas. E se uma mulher, se uma irmã usa uma calça composta, ela está pecando. Isto não é verdade e não é bíblico. Mas se a doutrina que nós servimos a Deus nos ensina que é só usar saias e vestidos, então que as irmãs, esse é o meu conselho, então usam porque é nossa doutrina e assim fomos ensinados e temos que ser obediente à doutrina daquela denominação em que nós servimos a Deus. Pero aqueles que usam também não devem, aquelas outras denominações que usam calças compostas e até mesmo mais composta do que muitas saias e vestidos, e muitos metem o pau naquelas pessoas falando que eles estão desacordo da palavra de Deus. Esta é uma ignorância. Não devemos fazer tais coisas. Sejamos obedientes à nossa doutrina, à igreja que estamos, mas tampouco não defamamos aqueles que o fazem diferente se ele está com pudor e modéstia. Porque eu já até vi irmãs que vestem saias apertadas e curtas falando de alguém que veste calça. Isso se chama hipocrisia. Temos de ser coerentes em nossas falas, ensinar o que é verdade e a verdade nos falar livre. Então, as vestimentas adequadas a uma mulher de Deus. Vê se essa saia é mais composta, com pudor e modéstia, do que essa calça. Não podemos ser incoerentes. Na verdade, temos que ser verdadeiro e sagrada na presença de Deus. O meu conselho às irmãs da congregação cristã da Assembleia que então usa calça, não. Se a doutrina ensina para vestir as saias, então o que fazemos? Pero uma saia como esta. Decente, com pudor e decência. Este é meu conselho que Deus me deu da parte de Deus, dentro das Escrituras. Guarda a tua casa, que é santuário do Deus vivo, com pudor e modéstia. Irmãos, isso não é só para as irmãs, irmãos que também, às vezes, que usam umas calças muito apertadas, também do mesmo jeito está inconformidável
a palavra de Deus. Muitas vezes tem um bom corpo, um músculo, na verdade, põe camisas apertadas só para mostrar. Tem um pecado chamado lascívia, que poucos comentam. Lascívia significa todo sexo ilícito, não só corporal, como também visual. Podemos cometer com a nossa mente, com o nosso olhar malicioso. Como o Senhor Jesus disse, o adultério não é só de corporal, mas assim também olhar e começar a cometer o adultério com ela ou com ele. Então esse pecado de lascívia é nesse sentido, também olhar e cobiçar. Mas o que tem a ver então se eu olho e cobiço alguém? Eu não estou cometendo um pecado, porque se eu visto uma roupa que eu quero, que eu me sinto bem, também cometeu o pecado lascívio. Por quê? Porque você é cúmplice do outro que olhou em você e você deu a desejar e fez ele pecar também. Na presença de Deus os dois pecaram. Se você está bem vestido, irmão ou irmã, e alguém olha com mau olho e peca, a culpa, nós não temos culpa. Mas se você está mal vestido, provocando os desejos na outra pessoa, você cometeu o pecado também, porque você provocou desejos ilícitos nas outras pessoas. Então, esse é a mensagem. Guarda no teu coração, que seja transformada a sua mente, a sua alma, de apresentar diante de Deus, seja na igreja, seja em qualquer lugar, porque a casa de Deus é o nosso corpo. Principalmente quando reunimos em um lugar para oferecer um culto racional de adoração a Ele. Apresenta com a roupa decente, um vestido decente, ou que seja uma calça decente, agradáveis aos olhos de Deus, numa simplicidade, porque você não vai para fazer um desfile, não vai aí para mostrar o seu corpo, você vai para apresentar um sacrifício santo, agradável diante do Deus Todo-Poderoso. Seja transformado por este vídeo, por esta palavra, a sua mente, seja renovado no nome do Senhor Jesus. Deus que abençoa. Se você quiser, é o nosso dever ajudar outras pessoas, a ensinar estas pessoas como pode se libertar deste mal. Então envia, se você quiser enviar esse vídeo, não é para mim, não é para meu benefício, para que estas pessoas sejam beneficiadas. Não estou aqui por causa de dinheiro ou por causa de vanaglória. Deus conhece o meu coração. Pode passar. Ajuda outras pessoas a se salvar desta imundícia, deste pecado, que elas podem ser renovadas e poder servir a Deus conforme é agradável aos olhos de Deus. Tá bom? Se quer comentar, disse glórias a Deus, não quero aqui aplausos. É bom para que também o YouTube depois pode enviar esse vídeo para outras pessoas, para que sejam edificadas, não para que eu seja conhecido. Deus conhece o meu coração. Tá bom? Que Deus te abençoe. A paz de Deus que esteja no teu coração. Que abençoe.